reflexão da palavra do Senhor. Amém. Vocês já ouviram a seguinte expressão? O mundo é cheio de incertezas. Ou talvez aquela outra que é um pouco, a gente fala às vezes mais na brincadeira. No mundo, só sei que nada sei. Incertezas é um sentimento muito próprio nosso. Especialmente quando a gente olha para frente e olha para o futuro com angústias daquilo que virá. Tenho certeza que essa foi uma semana com esses sentimentos de incertezas em nossos corações, de inseguranças. Talvez quem está nos assistindo, e muitos de nós que temos amigos, familiares, conhecidos no Rio Grande do Sul, também estão passando por esse sentimento de incertezas. Incerteza se vão poder retornar para casa, incerteza se vão ter uma casa para retornar, incertezas de várias coisas que fazem parte do dia a dia de suas vidas. No mundo de incertezas, não é só necessário, mas também bíblico, falar das promessas e das certezas que Deus tem feito por cada um de nós e tem registrado na sua palavra. E é muito interessante que nessa carta de 1 João, e eu convido vocês a terem esse texto aberto nas Bíblias, é interessante que a gente fez essa caminhada ao longo dessas últimas semanas, tocando sobre vários aspectos do que é ser filho de Deus, daquilo que Deus faz por nós. E na semana passada, só para retomar um pouco, nós falamos um pouco sobre o que significa viver no mundo em que vivemos. E João fala muito sobre isso para nós. Ter cuidado com o mundo, atenção com o mundo, mas não ter medo do mundo, porque Jesus venceu o mundo. E agora qual que é a nossa resposta? Agir em compaixão. E nessa semana, baseado também na leitura que foi lida hoje, eu quero ajudar nós a pensarmos juntos sobre algumas das certezas que Deus nos dá para aqueles que creem. Algumas das certezas de sermos filhos de Deus. Eu acredito que acontece isso muito conosco, né? Quando a gente tem a possibilidade de reler um texto, reler uma carta, especialmente o texto bíblico, parece que alguns temas saltam aos nossos olhos, que antes a gente leu várias vezes, isso não nos chamou a atenção. Uma das razões é porque a palavra de Deus é a palavra viva, né? Deus está presente aqui e Deus está nos conduzindo, não só no entendimento, mas também que essa palavra chegue aos nossos corações. Mas o que foi mais interessante é que nessas semanas de incertezas, a gente percebe muitas promessas certas de Deus aqui nesse texto. Deus me fez olhar para as certezas e convicções por sermos filhos de Deus. Essa epístola falou comigo de uma maneira que uma outra leitura não tinha chegado tão próximo. Eu vou confessar, talvez o grupo da comunicação talvez percebeu isso, que nessa última semana eu mudei o tema 4 vezes. Não sei se vocês chegaram a perceber. Mas o mais irônico foi que o tema da mensagem são as certezas de quem crê. Porque que quando eu estava lendo esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. E por isso eu quero fazer essa caminhada junto com vocês. Aquilo que eu fiz durante a semana, eu quero fazer brevemente com vocês. Quando a gente lê um texto bíblico, destacar algumas palavras que começam a fazer um pouco mais de sentido. E eu vi que palavras como saibam, conheçam, tenham a certeza, começaram a ressoar nos meus olhos ao ler esse texto. E se a gente fiz uma contagem bem rápida, são mais de 40 vezes onde essas palavras aparecem. E eu fiquei assim, como num texto de 5 capítulos, tantas vezes aparecem essas expressões, estejam certos, saibam, tenham certeza, convicções, tirando toda dúvida, tirando todas as incertezas. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês. Não se preocupem, tá? Eu não vou trazer as 40 aqui, apenas algumas. Só para chamar a atenção como esse texto está muito presente. Capítulo 2, versículo 3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos.
Não é apenas saber o nome de alguém. Deus, o João fala assim que nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Quanto tempo leva para a gente conhecer alguém? Precisa de relacionamento, precisa de contato, precisa de convívio. Aquele que crê, conhece a Deus. Versículo 5 vai dizer assim: porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Olha só, de todo o nosso coração. Não tem nada que fique fora. Nós colocamos todo o nosso coração na presença de Deus. E o que continua diz assim: é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Eu fico pensando, qual é o impacto de saber que nós temos a certeza de que estamos unidos com Deus? O que significa isso? Deixa eu dar um exemplo. Faz 5 minutos antes de entrar no culto, talvez vocês vão se lembrar, a Sandra, que sentava ali pertinho, ela veio a falecer. Estava no grupo de profissão de fé, né, da que a gente tem feito durante a semana, faleceu nessa noite. O que significa estar unido com Jesus? Por mais que notícias assim doam muito no nosso coração, porque são pessoas muito queridas, estar unido com Jesus significa que nós estamos unidos na sua morte e na sua ressurreição. Vocês conseguem imaginar essa certeza que Deus nos dá de que nós estamos unidos com Jesus, não somente na sua morte, mas na sua ressurreição, por sermos filhos dele? É muito profundo isso. Mas ele também diz no versículo 29, do capítulo 2, já que vocês sabem que Cristo fez o que é correto, sabem também que aquele que faz o que é correto é filho de Deus. Nós sabemos que Jesus é justo, é correto. Lá no capítulo 3, versículo 2, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser, porém sabemos disso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Nós seremos parecidos com Jesus. Versículo 5 do capítulo 3, vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados do mundo e que Ele não tem nenhum pecado. Versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Estão percebendo o quanto essa palavra e essa expressão de certeza e de convicção aparece nesse texto? Não paramos ali. E olha o versículo 16 do capítulo 3. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Versículo 24 do capítulo 3. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. E o versículo do capítulo 5, pulando um pouquinho, versículo 13 e 14, pelo qual nós hoje ouvimos: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Acho que está bom assim para a gente perceber como o texto de 1 João fala de convicções, de certezas daquele que crê. Seria muito interessante a gente olhar para cada um deles, mas eu quero destacar 2 que foram feitos na leitura. O primeiro, do versículo 13, para que vocês tenham a certeza que vocês têm a vida eterna. E o segundo, para que vocês tenham a certeza que Jesus os ouve segundo a sua vontade. Vamos olhar para o versículo 13, vocês estão com a Bíblia aberta, do capítulo 5. O versículo 13, ele diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. É muito interessante que João, ele escreveu várias as cartas, Apocalipse e o Evangelho. Vocês se lembram daquilo que João escreveu no Evangelho? Essas coisas, vos escrevo... Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais e milagres que não estão contidos neste livro.
Mas estes que foram escritos, esses sinais que foram colocados aqui, é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, e que crendo nele vocês tenham vida eterna, vida por meio dele. Então o Evangelho, ele tem como propósito nos dizer como Deus nos salva por meio do Filho, por meio de Jesus. Para todas as pessoas. A epístola, ela, olha só, escrevo a vocês que creem. Se o Evangelho fala daqueles que ainda não creem, no sentido de trazer essas pessoas à fé, a epístola está focada para aqueles que já são cristãos, que já têm a fé, que já creem em Jesus. Então, essa epístola, ela é lida e é direcionada para quem crê, para quem tem a fé. Mas apesar de ouvirmos textos tão claros como esses, de certezas da vida eterna, certeza que Deus nos ouve, muitas vezes gera em nosso coração, no coração daqueles que creem, dúvidas, incertezas. Quais são as razões que podem nos levar, muitas vezes, a estarmos incertos enquanto a nossa salvação? Quais são algumas das razões? Gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso. Talvez uma das razões, ou a primeira razão, possa ser um pouco contato com a palavra de Deus. A nossa vida está tão sobrecarregada com as demandas deste mundo que a gente investe pouco tempo da nossa vida ouvindo aquilo que Deus nos diz. E essa semana o pastor Elismar compartilhou no grupo dos pastores um vídeo que me chamou muita atenção. Nesse caos, nessa calamidade que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, as pessoas perderam tudo, inclusive as suas Bíblias. E as pessoas estão desejosas de novo de ter a possibilidade de ler e refletir aquilo que Deus tem falado com elas, porque no momento das incertezas, o que mais a gente precisa é de convicção e certeza da palavra do Senhor. Mas talvez algumas das razões do porquê que a gente sente dúvida em relação à nossa salvação seja porque a gente não está ouvindo muito aquilo que Deus está prometendo para nós, que Deus nos está dizendo com convicção, sem sombra de dúvidas, com clareza na sua palavra. A segunda razão, talvez possa ser que, desde o início, nós somos influenciados por um ensino de que a nossa salvação depende daquilo que a gente faz. O nosso conquistar o céu depende das nossas boas ações, das nossas ações, do nosso merecer, do nosso conquistar. Só que desde sempre, Deus vem nos dizer que a salvação não depende de nós. Não somos nós que subimos até Deus, porque é Deus que vem até nós. Se a salvação está nas coisas que a gente faz, então a gente nunca pode ter certeza, e esse versículo nunca deveria estar aqui no texto bíblico. Porque eu nunca sei se eu fiz o suficiente. Então eu nunca posso ter certeza se a salvação depende de mim. Mas se a salvação não depende de mim, se a salvação é algo que Deus me deu, então é diferente. E o terceiro aspecto do que talvez a gente possa ter dúvidas em relação à nossa salvação, pode ser em virtude de alguma culpa muito grande, de algum pecado muito grande. Como uma pessoa como eu pode ser salva? A culpa é muito grande, o pecado é muito grande para que eu mereça a salvação. São pelo menos 3 situações onde a gente percebe, a gente vê naqueles que são cristãos, naqueles que confiam em Jesus, mas mesmo assim tem dúvidas em seu coração. Mas vamos então olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, o que ela nos afirma. Se por acaso há dúvidas, vamos ver o que Deus nos ensina em sua palavra, olhando o versículo 13 do capítulo 5. E eu quero dividir esse versículo em 3 momentos. A primeira parte João diz assim: eu escrevo isto para vocês.
eu escrevo essas coisas. Ele se preocupa em deixar algo escrito. E eu fico pensando, né, que Jesus ele nunca pediu, ele nunca ordenou que aquilo que ele disse fosse escrito. Mas desde o início, ou logo no início, a gente percebe o cuidado com aquilo que era a mensagem de Deus. Por quê? Uma das razões é para ter precisão, para que possa ser lido, para que possa ser analisado, para que possa ser estudado, para que possa ser comparado, para que possa ser refletido. E é isso que a gente está fazendo, baseado em algo que foi escrito, mas não significa que isso que foi escrito não é uma voz viva. É a palavra de Deus sendo colocada e jorrada em nossos corações pelo Santo Espírito. Primeiro, para ter precisão. Segundo, também para preservar essa palavra, para que essa palavra possa ser levada de geração para geração. E não depender apenas da nossa memória. Deus preservou isso por um bom tempo. Mas chegou o momento onde tudo isso foi colocado, preservado, para que hoje nós pudéssemos ter essa mensagem. Para que ela também pudesse ser distribuída para outras pessoas, para outros povos, para outras nações. E hoje, para que a gente também possa ter em nossa língua, para que a gente possa entender, para que a gente possa refletir. Essas coisas vos escrevo. Para quem? Para vocês. E uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes a palavra de Deus, ou o texto bíblico, acaba sendo uma história de alguém. É a história do povo de Israel, a história do povo judeu, ou a história lá de um período muito específico. Mas eu digo para vocês, essa história é minha história, é a sua história. Nós fazemos parte dessa história. A gente só pode dizer que nós somos filhos de Deus porque Deus me inseriu nessa história. E Ele fez isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, para vocês, a gente pode ter a convicção de que tudo aquilo que Deus nos dá, Deus nos oferece, é para vocês, é para nós. E o terceiro aspecto desse versículo, eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus. Para quê? Com um propósito muito claro, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E vida eterna, o que é isso? Vida eterna é a própria vida de Deus, é um presente que Deus nos dá. É algo muito maior do que a gente possa imaginar, que a gente possa conceber, é algo abundante, algo pleno, algo permanente. Vida eterna, como diz lá no versículo 11, Deus nos deu a vida eterna. Deus nos dá isso. A gente não conquista, a gente não merece, a gente não busca. Deus nos dá. Deus nos deu isso. Deus deu isso para vocês. De que maneira? Seguindo o versículo 11, essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essa vida nos é dada e ela está com Jesus. Quando a gente olha esses versículos, o Filho de Deus e vida está muito conectado. Porque não há salvação em nenhum outro nome, diz lá em Atos. Por meio desse nome que Deus salva todas as pessoas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Tudo. Toda a vida, ela está centrada, está em Jesus. Deixa eu contar uma história. Na verdade, conta-se uma história de que tinha um senhor que tinha uma fortuna muito grande. E ao longo da sua vida, ele gostava muito de pinturas, de quadros. E ele começou a investir os seus recursos em adquirir esses quadros. Diversos locais, diversos países, diversos pintores, quadros famosos, quadros raros. E ele tinha uma grande coleção na sua casa. Ele tinha um filho só. E esse filho ele gostava muito de viajar. Viajava para vários locais. Teve uma situação em que nessa viagem foi a última viagem, porque seu filho faleceu. O amigo que estava com o filho, vendo a tristeza do pai, pegou uma folha de papel e fez uma pequena pintura do rosto do seu amigo e enviou para o pai.
O pai pegou aquela imagem, colocou num bonito quadro e deixou no meio dos seus quadros mais famosos que tinha à sua disposição. Passado um tempo, ele, antes de morrer, escreveu um testamento. Deu esse testamento ao mordomo, dizendo para que ele fizesse um leilão desses quadros e todo o restante da sua fortuna fosse destinado para pessoas que estavam precisando de auxílio. Quando chegou o dia desse leilão, tinha várias pessoas muito famosas ali, porque estavam muito ansiosas de ter e adquirir esses quadros que estavam presentes sobre a posse desse homem muito rico. O que aconteceu? O mordomo, ele começou esse leilão com o quadro do filho. Sabe aquela folha de papel desenhada no rosto, mas colocada num quadro muito bonito? Mas as pessoas não queriam esse quadro. Talvez nem conheciam esse quadro, mas era o primeiro que precisava ser vendido. Depois de um tempo, um levantou a mão, fez o lance e adquiriu. Nesse mesmo momento, o mordomo encerrou o leilão. Disse que o leilão tinha terminado. E as pessoas ficaram indignadas e até espantadas. Então, o que aconteceu é que o mordomo leu o testamento do Senhor. Ele disse: aquele que tiver o quadro do filho é dono de todos os outros quadros. É um pouco, talvez, aquilo que João está dizendo para nós. Aquele que tem o filho tem a vida. Vamos imaginar que esses quadros, é tudo aquilo que a gente precisa, necessita, almeja. Mas não adianta ter tudo isso se a gente não tem um filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. E o terceiro aspecto, essa vida nos é dada hoje. Olha só que interessante quando a gente olha para esse versículo, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não que vocês vão ter a vida eterna quando esse mundo terminar. Não que vocês possam ter a vida eterna, mas para que vocês tenham hoje, agora, aqui, já. Vocês têm a vida eterna. Não é algo que vocês vão receber ainda. Em Cristo, vocês têm a vida eterna. Temos hoje já a vida com Jesus. Isso traz dois sentidos. O sentido de a gente dizer que Deus nos dá a vida eterna, a gente sempre a nossa mente faz a gente olhar para o futuro, né? Para aquilo que Deus tem preparado para nós. E há muitas promessas na palavra de Deus sobre isso, sobre o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mas o outro sentido, quando o texto fala aqui que vocês têm a vida eterna, significa um novo olhar para aqueles que são filhos de Deus. Para aqueles que fazem parte da família da fé. Aqueles que têm a vida eterna olham para o mundo, olham para a realidade ao nosso redor com outro olhar, de uma outra forma, com um propósito. E isso faz sentido quando a gente olha que logo depois de Jesus ter dito, vocês têm a vida eterna, o que o João nos leva a fazer ou a pensar? Nos leva a ter certeza do quê? Da oração. Da oração. A certeza da vida eterna reforça com que nesta vida a gente viva em confiança, em dependência daquilo que Deus faz por nós. Sabendo que Ele realmente nos ouve, sabendo que realmente se importa conosco, que realmente nos conhece. E a gente sabe que a oração, ela tem uma força incrível, ainda mais no tempo em que vivemos. Saber que Deus me conhece, saber que estamos unidos com Jesus, saber que os nossos pecados estão perdoados, saber que somos filhos de Deus, saber que os últimos tempos estão presentes, mas que Jesus venceu o mundo, então não preciso me temer o mundo ou ter medo do mundo. Saber que eu sou salvo em Cristo Jesus, saber qual que é o amor de Deus, que deu a sua vida por nós, saber que eu tenho a certeza da vida eterna, isso me leva
a dizer as palavras que João disse. Quando estamos na presença de Deus, versículo 14, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade, a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Talvez quando angústias, aflições, sofrimentos, eles estão presentes e talvez a gente não está tão próximo, às vezes a gente acha que nós não estamos conseguindo fazer muita coisa para ajudar o nosso próximo. Especialmente agora eu digo com aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul. A gente está aqui, como é que a gente pode auxiliar de uma maneira mais efetiva? E eu digo, orar não é não fazer nada. Orar é a vontade de Deus, confiando que Ele está conduzindo a cada um de nós. E de acordo com essa carta, qual que é a vontade de Deus? Para que você seja salvo e para que essa salvação flua em amor ao próximo, em misericórdia ao próximo. Que essa vida eterna que a gente já tem possa ser espelhada na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas não parece contraditório? Não parece contraditório a oração aqui? Porque, por um lado, ele fala da convicção e da certeza que a gente tem a vida eterna. E traz o tema da oração. E quando muitas vezes a gente está orando por situações, por calamidades, por aflições, parece que quando a gente ora, nada acontece. Por que eu estou orando para algo, para uma situação que não está melhorando? Não está melhorando o sofrimento no mundo. Não está melhorando as catástrofes no mundo. Não está melhorando as guerras. Os relacionamentos, será que estão melhorando? Parece uma contradição, né? Porque a gente ora, mas que a gente vê as angústias do mundo que estão ao nosso redor. Então, novamente, a gente precisa confiar. Porque o que é a oração? E o que Jesus nos ensina aqui? A orar segundo a sua vontade. E depender e esperar que no tempo certo, na hora certa, Deus vai cumprir a sua vontade. Orar significa orar em fé. E como Hebreus nos fala a respeito de fé? Fé é a certeza das coisas que esperamos. É a certeza das coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Se a gente acha que as nossas orações são atendidas simplesmente porque a gente viu alguma coisa, a fé nos faz confiar com coisas que muitas vezes a gente não consegue perceber com os nossos olhos. Mas a gente confia que Deus está cuidando e está preservando, amparando a sua criação e o seu mundo. Oração também é paciência. O apóstolo Paulo diz lá numa carta: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para preservar, para guardar até aquele dia aquele que Ele me confiou. Oração é depender, é esperar, é saber que Deus está cuidando no tempo certo e na hora certa Deus vai conduzir a sua vontade. E a gente sabe qual é a vontade de Deus: que todos sejam salvos. A oração também é obediência. Obediência à vontade de Deus. Lá no Evangelho, no capítulo 14 de João, nós ouvimos que a pessoa que me ama, Jesus falando isso, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Olha só que fundamental isso. A oração é uma vontade de Deus, então uma ordem de Deus, que a gente faça na nossa vida, e Ele promete viver conosco, unidos conosco. E por fim, a oração também é submissão à sua vontade. E não há um momento mais forte do que quando Jesus está prestes a ser crucificado. Ele ora para Deus, o seu Pai, e diz: afasta de mim esse cálice, mas não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. A oração
não é mudar a vontade de Deus, mas é que a nossa vontade seja conduzida para a vontade de Deus, seja transformada na vontade de Deus. A oração é feita em fé, em paciência, em obediência e submissão à sua vontade. Então, podemos orar uns pelos outros. Ore por aqueles que estão se afastando da fé. Ore por aqueles que estão passando por dificuldades na sua vida, por tentações. Ore por todo o povo gaúcho, por todos aqueles que estão sofrendo pelas mazelas, pelas dificuldades que nós estamos acompanhando todos os dias. Orem, mães, pelos seus filhos. Filhos, orem pelas suas mães. Igrejas, vamos orar pelas outras igrejas. E assim estaremos fazendo a vontade de Deus. Saibam que todos nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que Deus nos acolhe, que Deus nos perdoa. Saibam que Ele nos cuida, nos conduz. Saiba que neste mundo em que vivemos, Ele nos dá a garantia da vida eterna. Por mais impressionante que isso possa parecer, já hoje, já aqui, já agora, Deus nos dá essa certeza. Para quê? Para que a gente possa viver refletindo o amor de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Com amor, com misericórdia, com compaixão. Assim como nós recebemos a grande misericórdia de Deus, assim também nós vamos distribuir a misericórdia que recebemos aos nossos irmãos. No momento de incertezas, saiba que você pertence a Jesus, que você é uma filha e um filho de nosso Deus. Amém.